sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Ele é. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem, e tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, oh, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh, e esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh, e esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh, esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Ele é tremendo. Tu és tremendo.
Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Igreja em Casa, o nosso programa em que nos debruçamos sobre a Palavra do Senhor e atentamos qual seja a vontade do Senhor para cada um de nós. E você que nos ouve nessa tarde, que o Senhor possa inundar o teu ser com a verdade que Ele quer liberar sobre ti, à medida que lhe buscas, à medida que lhe clamas. Pois a palavra diz que o povo clama e o Senhor envia a sua palavra. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Joana, muito obrigada pelo louvor. Ludmila, bem-vinda. Obrigada. Pastor Mauro, bem-vindo. Glória a Deus, amém. Obrigado. Espero que seja algo poderoso. Aleluia, Assim certamente será. Amém. Pastor Mauro, sem mais demoras, uma questão que eu gostava de lhe fazer nesta tarde, dando continuidade àquilo que nós falávamos ontem, porém atentando para aquilo que foi ministrado na pregação da palavra, em que o pastor dizia que Jó era contemporâneo de Abraão e que Jó foi antes de Moisés, em que não havia a lei. Então a questão é, não havendo lei, os amigos de Jó diziam que Jó tinha pecado contra Deus, por isso lhe acontecia todas aquelas coisas. Então a questão que se levantou foi, com base em que, não havendo lei, é que eles diziam que Jó tinha pecado contra Deus? Amém. Glória a Deus, amém. Desde o pecado de Adão e Eva, que os homens eram acometidos pela consciência de obras mortas. O pecado é a transgressão a um mandamento, a uma ordenança. Falhar o alvo. Assim sendo, não havendo lei, os homens ainda assim tinham consciência daquilo que era errado. Nós precisamos de desfazer-nos da ideia de que os homens eram primatas, homens das cavernas que só faziam desenhos, inocentes. Não. Desde o pecado de Adão e Eva, os homens foram destituídos da glória de Deus. E à medida que eles foram destituídos da glória de Deus, as trevas foram se tornando cada vez mais densas na humanidade. Ou seja, mais separados de Deus. Então, assim como uma pessoa que um dia tinha comunhão com Deus e orava, e de repente ele vai desvanecendo na medida que vai se afastando de Deus. Mas, agora, ele não está mais na prática diária, mas ele tem consciência. Ainda que ele não viva pela lei, mas ele tem consciência entre o que é certo e o que é errado. A Bíblia, inclusive, diz que para aqueles que não havia lei, a sua consciência era logo como lei para eles. Amém? Então aqui apontamos que Adão e Eva sabiam que estavam nus pela consciência deles. Não, eles viram mesmo que estavam nus. Sim. Por quê? Porque às vezes nós, se quisermos mistificar a coisa, não, Adão e Eva, eles estavam nus. Porque de repente a glória saiu. E Deus perguntou, quem vos disse que eles estavam nus? Lhes foi dito, eles viram. Eles tinham a evidência da nudez. Porque é só deixarmos de mistificar a presença de Deus. A presença de Deus é algo tangível. E um homem e uma mulher, aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos? Uma vez que tu experimentas a presença de Deus, dás conta quando ele, a ausência dele. Tu sentes a diferença. Então Adão e Eva, sim, eles olharam para eles. Só que eles ficaram conscientes do pecado porque os olhos deles se abriram. Mas fecharam-se para Deus. E está. Qual é a consciência do pecado? É quando deixas de ter consciência de Deus. De ter consciência da fé em Deus. Por exemplo, se nós formos hoje pregar o Evangelho para alguém e essa pessoa está muito consciente de si mesma, então tu vais dizer, Deus tem um plano para ti. E ele vai dizer, não, mas eu com isso e aquilo, porque ele está a apontar para si, porque ele não consegue
olhar para Deus, porque se tornou cego para as coisas de Deus e agora consciente do pecado dele. Então, quando Deus pergunta quem te disse que estás nu, eles tinham a consciência deles acusadora. Eles estavam debaixo de acusação. Então, a acusação não veio só por causa da lei, não. A lei te diz isto e aquilo é pecado, mas eles tinham consciência de que eles eram pecadores, de que eles não estavam em justiça. Por isso é que eles viviam escondendo-se e acusando os outros. Foi a mulher que tu me destes, a serpente que tu criastes, e fugindo das tuas responsabilidades, que já aponta para uma consciência de que eles não tinham paz. Amém? Pastor, ainda dentro dessa questão que a pastora Tatiana levantou, gostaria de perceber quem eram realmente amigos de Jó. Quem eles eram? Aqueles que não precisam de ter inimigo. Glória a Deus. Com aqueles 3 amigos você não precisa ter inimigo. Amém? Não, mas essa é a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos rapidamente Jó capítulo 2. Amém? Pudéssemos ler Jó capítulo 2. No versículo 11. Amém? Sim? Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, e Beldade, o Suíta, e Sofar, o Naamantita, e concertaram juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. Amém? Então são esses os nomes dos amigos de Jó. Ok? Aí tens no versículo 11 Elifaz de Temã, Beldade, Suíta, Zofar, o Namatita. Ok? Então, Zofar é o dos últimos, o mais novo, o último a discursar. Ele é de Naamã, a região que é identificada como um dos pequenos reinos na altura, hoje, atual, Arábia Saudita. Que ele é oriundo de lá. Depois, se nós olharmos para Beldade, amém? Rapidamente, o Suíta, que também era um dos companheiros aqui de Jó, é descendente de Suá, filho de Abraão por Quetura. Aqui nós conseguimos ver que Jó é contemporâneo dessa época de Abraão. Okay? Logo, se ele é contemporâneo de Abraão, e quase que como descendente de Abraão, Beldade, que nós estamos a falar, nós estamos aqui a falar que isso surge 400 anos antes de Moisés. Okay? Nessa altura, antes de Moisés. Aqui, se nós voltarmos a olhar para essa questão, Suá é filho de Abraão por meio de Quetura. Amém? É depois de Isaac ter nascido. É depois de Ismael ter sido despedido. Quetura, a outra esposa de Abraão. Okay? Glória a Deus. Há bocado, na mensagem passada eu falei algo muito profundo sobre a geração de uma semente santa. E nós vimos que Abraão gerou Ismael. E Deus disse, despede Ismael. Porque a aliança de Deus era com Sara. E nós vemos que Deus disse, consciente que Abraão tinha 2 filhos, diz a Abraão, dá-me o teu único filho. É necessário entender que falávamos na mensagem passada que o que o Senhor atenta não é como nós atentamos. O desejo de procriar ou de ter filhos. Mesmo quando Deus disse multiplicai-vos e frutificai-vos, o que o Senhor estava a dizer era de, sim, a multiplicação na geração de filhos,
para que desses fruto. O fruto de Ana foi Samuel. Qual foi o fruto de Ana? Era servir ao Senhor. E ela foi um instrumento de Deus para trazer Samuel. Não é? E assim nós vemos aqui também porque que Deus, depois de Isaac, Abraão tem vários filhos. Oh, mas havia aí uma luta de Abraão, quer ter o filho, que não tem. Era até ele alinhar com aquilo que Deus estava a querer fazer. Então nós vemos Ana, Maria, depois de darem os filhos, vários outros filhos lhes nasceram. Também foi com Abraão a mesma coisa. Interessante esse princípio. Por quê? Porque a frustração que os homens têm é de tentar compreender Deus por meio da sua lógica, dos seus interesses, das suas emoções. Deus não fez isso comigo. Deus não fez aquilo comigo. Eu espero isso em Deus. Mas talvez seja Deus que tenha te criado a ti e não tu criado Deus. Quando Deus te criou a ti, era para que tu fosses útil na mão do Senhor. Então, quando havendo feito tudo, consideramos-nos servos inúteis. Quando eu me considero servo inútil, eu não fico frustrado porque isto ou aquilo na minha vida não aconteceu. Nós falamos que a rejeição é fruto da exaltação. Porque eu assumo que alguém como eu merecia, também posso e tudo mais. Mas se eu me considerar inútil, eu me contento naquilo que o Senhor fez comigo, ou falou comigo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Porque foi o Senhor quem despertou esse desejo em Abraão, de lhe dar um descendente. Leia a Bíblia, Gênesis 14 e 15. E ele então disse, mas como é que eu vou ser o pai, ou ter esse descendente herdeiro? Quem é aquele que nasceu na minha casa? Ele disse, não. Porque Filipenses diz que Deus opera em nós o querer, Ele coloca uma visão, um sonho, semeia em ti a palavra, que meditando nela se torna um desejo ardente. Depois o Espírito Santo vem sobre nós para efetuar o querer dessa vontade. Então, é necessário a gente entender que nós nos movemos nele. A frustração é nós tentarmos fazer de Deus o gênio da lâmpada, do Aladim com os 3 desejos. Não, é necessário entender isso, não é? É necessário compreender exatamente isso. O outro, que era o primeiro amigo de Abraão, que também é muito interessante olhar para ele, e eu vou explicar porque que eu estou a mencionar a origem deles. O outro é Elifaz, amém? Elifaz, o temanita. Segundo aqui o relato bíblico, é um dos 3 amigos de Jó, e que vem de Temã, uma importante cidade de Edom. Quem é Edom? Edom significa vermelho. Esaú, Jacó e Esaú. Esaú é dado o seu nome porque ele nasceu ruivo, vermelho. Então, Edomita da cidade de quem? Edom. Esaú. Quem é Esaú? O primogênito que disse que a graça e o chamado não lhe valiam de nada. Então, nós estamos a falar aqui de um homem que desprezou o chamado e perseguiu o que honrou. Então, logo, Esaú não tinha a revelação de Deus. E os seus descendentes, edomitas, tornaram-se inimigos do povo de Deus. Correto? E quem é o povo de Deus? Se Edom é filho do mesmo pai que é Isaac. E aqui chamamos edomitas não povo de Deus, e esses povo de Deus. O que faz de ti um povo de Deus? Era a revelação que eles tinham, a aliança que eles andavam. Então nós estamos a ver aqui Jó, rodeado de pessoas que não tinham a revelação de Deus, mas tinham uma opinião muito forte, muito acentuada sobre Deus, o Deus que eles não conheciam. Então, interessante que Jesus não foi perseguido por qualquer outra pessoa, ou não qualquer outro povo, mas um povo que se dizia ser de Deus. Logo, muito importante nós entendermos isso, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muitos que se dizem de Deus, ser de Deus, Atos 15, chegou aos nossos ouvidos que uns saíram do nosso meio, mas nós não os enviamos, que vos transtornaram, que colocaram sobre vocês um jugo que decidimos nós, e pareceu bem ao Espírito Santo, não vos acrescentar nenhum outro jugo. Então enviamos essas
esses irmãos são testemunhas fiéis, homens que já deram as suas vidas por esta causa. Depois nós vemos também, na mesma onda, no mesmo pensamento, vemos Gabriel dizer a Isabel, ou a Maria, vai ter com aquela Isabel, a tua prima, que era chamada estéril. Aquela que não era referência, mas que agora já é uma referência porque ela deu frutos, vai ter com ela. Logo, a Bíblia diz o quê? Imitai a fé daqueles que, pela paciência, herdaram a promessa. Então, com quem é que eu devo me associar? Aqui a questão dos amigos de Jó. Os conselhos que muitas das vezes buscamos, ouvimos, os inputs que muitas das vezes recebemos, mas de pessoas distantes de Deus, mas porque estão dentro, te dá a sensação que és tu até o rebelde, que não queres ouvir, mas a pessoa não tem nenhum testemunho, de nenhum fruto, dá a sensação que tu é que estás lá a desprezar, mas ele não conhece nada de Deus, mas ele só quer ser levado em conta. E o que é que aparenta ser? São pessoas que se importaram, mas eles importaram-se com o quê? Com o Jó? Ou foram investigar Jó? O que é que o Jó fez? Então, nos dias de hoje, inclusive na internet, tem até algo chamado fuxico gospel. Fuxico gospel. Fuxico não é fofoca. Em Angola, curibota. Na Europa, 3G. O que eu quero dizer, existem umas tias que são CCTV. Todas as informações da rua elas sabem HD. Ela senta assim na cadeira, né? Se na varanda, na porta da rua. Todo o movimento da rua ela sabe. O que é isso? Fuxico gospel. Não existe fofoca gospel. Fofoca é pecado. Ponto. Então estes aqui vieram ver Jó. Mas você vê, Jó era o homem mais poderoso na face da terra na altura. Jó é mais ou menos há 4.000 anos atrás. Jó não era nosso vizinho de anteontem. 4.000 anos atrás. O homem mais poderoso. Tido como um homem temente a Deus. E que quando as pessoas olhavam para ele, mas por quê? De todas essas bênçãos a Jó. Não, Jó é justo. Logo, quando Jó perdeu as coisas, eles assumiram, se Jó tinha as coisas por ser justo, logo Jó pecou. Então eles sem conhecimento, ou no conhecimento deles limitado, na cegueira deles sobre Deus, vieram agora até Jó perguntar e saber qual era o pecado de Jó. Jó, o que é que você fez? Não, alguma coisa fizeste. E nós vemos esses homens também com Jesus. Jesus, diz-nos, isso é o pecado do pai ou deles? Nenhuma delas. Mas isso sim para a glória de Deus. Mas como assim? Foi Deus quem permitiu, criou uma situação para agora ele glorificar o nome dele? Não. A partir do momento que o homem pecou e a destituição da glória de Deus, a humanidade está em decadência. Inclusive, a natureza em si sofre. Não sofre só por causa das ações humanas, por exemplo, desmatamento sem controle, não só a poluição dos rios, não só. A ausência de Deus e a ausência do governador que Deus colocou na face da terra produziu agora um governador não ungido. Logo, a criação que se sujeitava ao homem hoje revolta-se contra o homem. O homem hoje tem medo do leão quando o leão é sujeito pelo homem. O homem tem hoje medo do cão quando o cão era sujeito pelo homem. Porque todos eles tornaram-se aquilo que o homem chamou. Hoje o homem foge deles quando deveria governar a criação. Então nós vemos os efeitos, os danos colaterais da queda da humanidade, não só na doença, mas vemos também no desgoverno da própria natureza. Por quê? Falta esse líder, esse homem, que deveria governar de acordo com o conselho e a presença de Deus. E Adão deixou assim de o fazer. Por isso é que nós precisamos de entender que a igreja em casa é muito mais do que um programa religioso, mas é uma consciência de Deus em nós, Deus no meio da sociedade. Então, Israel fazia cada um aquilo que aos seus olhos parecia bem, porque não havia
um líder no meio deles. Não havia um homem que governava, um homem que andasse na presença de Deus para instruir o povo. Então, daí falávamos dos filhos, em que em todas as gerações o Senhor procura um homem que Ele possa usar, um homem que Ele possa enviar. Então, é extremamente importante a gente olhar para isso, para que a gente possa entender que as nossas necessidades devem estar associadas ao plano de Deus. E vamos descobrir até mesmo que muitas das nossas necessidades provavelmente possam ser desejos que Deus colocou no nosso coração para que desejássemos a vontade dEle. Só que, assumindo nós que é nosso sonho, nosso desejo, não sujeitando o Senhor, nunca temos tempo para ouvir que era o Senhor a falar contigo, a colocar em ti esse desejo. Amém. Logo, quando eu alinhei minha mente com Ele, então descobri que sonhos que eu tinha era Deus a falar comigo. Então, esses amigos de Jó deveriam ter ouvido Deus e não ter dado opiniões como homens que vieram defender a Deus. Amém? Amém. Posso, pastor? Pode. Ainda nessa questão, pastor, eu tive a meditar. E uma coisa que chamou muita atenção. Não só o facto de Jó estar associado com julgo desigual, vamos assim dizer, não é? Porque Sim. não eram homens que Sim, principalmente porque muitas das vezes assumiu-se que o julgo desigual é uma questão de relação amorosa, não só. Amém. Não só o facto dele estar associado com julgo desigual, mas também pelo facto do espírito do mundo ter entrado na igreja, onde a gente não identifica esse espírito, nos associamos com tudo e qualquer coisa. Isso porque aos dias de hoje, a pastora agora tinha falado um bocadinho, muitas das vezes quando alguém padece por alguma coisa, ainda é pensado desta maneira, no sentido de que, não, Deus o abandonou, Deus o deixou. Às vezes não entendendo a mente de Deus. Essa semana alguém falou-me algo que achei muito interessante. Estava-se a falar de uma situação a nível de trabalho e que estava a contrapor aquilo que era a política já definida. E alguém disse... é necessário que antes de qualquer coisa nós entendamos, não vamos ao pé da letra, mas entendamos o espírito do legislador. Eu fiquei assim a pensar, realmente as coisas naturais, elas refletem as coisas espirituais. Eu fiquei a pensar como muitas das vezes nós vamos ao pé da letra com relação às coisas, até mesmo nas escrituras. Há uma passagem bíblica que nós desassociamos, não entendendo Deus que veio e nos trouxe a lei, nos trouxe a palavra. E isso aplicando aqui na questão de Jó. Sim, há casos e há casos, mas de como é importante nós termos comunhão com Deus para entender quando realmente é o Senhor, debaixo de uma aflição, trazendo uma circunstância para glorificar o nome dEle. E, por acaso, achei muito interessante, parecia uma mera pergunta, né? Mera entre aspas, mas do quão profundo ela é. Muito importante. Dabar, D-A-B-A-R, dabar, no hebraico, significa aquilo que está por detrás da palavra. O que inspirou a palavra, o espírito do legislador. Deus é o legislador. De Sião viria a lei. O que é que ele quis fazer com isso? O que é que ele quis? Mesmo Deus que nos deu a lei, questão de não ter ou ter a lei, Deus quis condenar o homem? Não. Ele quis nos mostrar a necessidade que nós tínhamos, desesperada, de ter o Espírito Santo que nos guiasse em toda a verdade. Amém. Então, a lei, ela acaba por nos mostrar que nós não conseguimos sozinhos estar nele. Então, não era com o intuito de condenar. Por isso que Jesus disse, eu não vos condeno, mas Moisés. Porque ele não quis condenar, mas ele quis despertar em nós a consciência, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu digo que não quero. E ele diz, estão entranhados em mim. E essa natureza pecadora, a natureza desviada de Deus, as ovelhas, os homens e mulheres que esperam em Deus, porque deram conta que eles não têm os atributos necessários para a salvação. Então eles esperavam na redenção. E então nos foi dado o nome sobre os céus e na terra, Aleluia. sobre o qual o homem pode ser salvo. Amém. Lembrando que a salvação
não é fugir do inferno, mas a salvação é a graça, o empoderamento para vencer o pecado e sermos agradáveis a Deus. Amém. Aleluia. Verdadeiramente a importância de entendermos governo e que fomos chamados a governar com Deus. Isso leva-nos na questão da premissa de que homens que expuseram as suas vidas no altar por amor à causa. Amém. Amém. Glória a Deus, muito interessante. Vamos para um pequeno intervalo, um momento de adoração. Joana, muito obrigada. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Digno de louvor, o quarto homem na fornalha. Digno é o Senhor. Ele é digno, digno de louvor, o quarto homem na fornalha. Digno é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, oh. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Ele é santo, Ele é santo. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Digno de louvor, o quarto homem na fornalha. Digno é o Senhor. Digno de louvor, o quarto homem na fornalha. Ele é digno em todo tempo. Só Ele é digno. Ele é digno de louvor em todo tempo, todo lugar. Te adoramos. Só Ele é digno em todo tempo. Só Ele é digno. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente o Senhor é digno a todo tempo, de toda honra e todo louvor. Sobre os céus, sobre a terra, que toda alma vivente declare que Ele é Deus. Aleluia, aleluia.
Pastor, algo que o pastor referia na primeira parte do nosso programa, em que falava de Ana e todas aquelas mulheres que no momento em que alinharam com o Senhor, foi possível, eu vou usar esse termo, elas receberem aquilo que elas clamavam diante de Deus. Aqui, abrindo mão daquilo que era a necessidade delas, mas fazendo espaço para que a necessidade do Senhor se manifestasse na terra. O Senhor precisava de um homem na terra. E Ana clamou, enquanto ela desejou competir com Penina, não viu manifesto aquilo que ela clamava. E no momento em que ela alinhou com o Senhor, Samuel nasceu e se manifestou aquilo que ela clamava diante de Deus. A importância ou a necessidade de alinharmos com Deus e podermos ser como vasos de honra nas mãos do Senhor e então o Senhor manifestar aquilo que é a vontade dele. Joana, como é que isto te impacta? Agora mesmo, à medida que a pastora falava, eu lembrei-me, isso tocando no aspecto alinhar com Deus, eu lembrei-me de Ruth, e penso que o pastor mencionou, como Ruth, sendo pecadora, sendo de um povo que pecava contra o Senhor, ela, por se submeter, por ela decidir e resolver, não, o teu Deus é o meu Deus, por ela se colocar nesta posição, ela foi introduzida num lugar que provavelmente ela nunca imaginou. Ela fez parte, ela entrou na linhagem que, no fim das contas, nós vemos que daí vemos o nascimento de Jesus, né? Então, nós vemos quando nós não alinhamos, o nosso foco, a nossa mente está muito naquilo que é o nosso desejo, que na realidade acaba por ser competição, que é o caso de Ana. Mas olhando para Ruth, podemos ir também para Raabe. Raabe era uma prostituta. Então nós vemos aqui como alinhar com o Senhor não só é nós nos colocamos fazer a vontade do Pai, mas como nós também somos introduzidos para um lugar que jamais imaginávamos, para um lugar de honra, se posso assim dizer. Amém. Ludmila, como é que isto te impacta? Na verdade, o pensamento que veio agora é quem conhecerá a mente do Senhor, os caminhos do Senhor, porque no meio de tudo isso, quando a gente para meditar, de facto, não se vê comunhão com o Espírito Santo, parece uma loucura. E no sentido de que, sim, enquanto falávamos de Jó, se aqueles amigos de Jó conhecessem o caminho do Senhor, certamente não se levantariam como Jó. Se Ana soubesse que entregando a Deus ela receberia ainda mais, certamente ela já teria alinhado. E eu acho mas como que é que nós podemos saber, Lud? Como é que podemos afirmar tão forte que eles não conheciam Deus? Não é esse o argumento secular a nível mundial? Que existem vários caminhos, de que todos os caminhos vão dar a Deus, mesmo que dizendo que Deus é só um, e sabemos que várias religiões são politeístas, ou seja, vários deuses, e as religiões chamadas ou conhecidas como abraâmicas, que são monoteístas. De Abraão surge o judaísmo, surge Ismael, pai dos islâmicos, e daí Cristo, né, do judaísmo. E são monoteístas, um único Deus, mas os outros são pluriteístas. Então, como é que nós podemos afirmar que temos consciência de que eles não conheciam Deus? nisso, pastor, primeiro, é que quando nós temos o Espírito de Deus, nos alinhamos com a vontade dele. E qual é a vontade de Deus? Em sentido de que a realidade que nós vemos nos discursos deles era de acusação. E Jó disse, o meu Redentor vive. Mas eles traziam uma mensagem de acusação. E a Bíblia diz que o acusador dos irmãos, o qual os acusava dia e noite na presença de Deus, Satanás.
Por isso é que nós temos essa fácil percepção de que eles não conheciam Deus. Porque aquele que conhece Deus sabe a natureza de Deus, desde o Éden, era redentora e não de acusação. Então, todo tipo de mensagens que apontam para acusação e não redenção, mesmo toda correção que não aponta para redenção, mas aponta para o teu erro, não deixa de ser correção e passa na realidade a ser acusação. Amém? Então, como é que nós conhecemos? Pela natureza de Deus. O Redentor vive. O acusador não, basta estar aqui. O casaco é amarelo, né? É amarelo. É cinzento, né? Amém? Então, é necessário que a gente conheça a natureza de Deus. Disseste algo muito forte, que é o espírito do mundo versus o espírito de Deus. O que é que o espírito de Deus diz? Se pudéssemos ler 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, nos ajuda a entender isso com muitas maior profundidade. Amém? 2 de Coríntios, ou 1 de Coríntios 2, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Exatamente. O Espírito de Deus nos revela o que já nos é dado. O Espírito de Deus não falaria de si mesmo, mas sobre Jesus. Nos conduziria a águas, em toda a verdade, as águas tranquilas. A verdade que nos libertaria. Falaria do Filho, de Jesus, não de si mesmo. O Espírito do mundo fala de ti. O Espírito do mundo aponta para ti, mas em ti tu sabes que tem falhas, logo vai apontar para quê? Para acusação. O Espírito de Deus é diferente do Espírito do mundo. O Espírito do mundo sabe que tu tens falhas, logo vai começar a incitar as pessoas a dizer não, desprezam-te por causa disso. Em função disso. É um discurso de acusação. Sabe que tens medos. Então diz, não. É porque sabem que tu tens isso, então temem o teu potencial. Essas conversas de corredores, conversas de bar, que só não me promoveram por causa disso, aquilo, por causa daquilo. É o Espírito do mundo. Porque o Espírito de Deus te revela aquilo que gratuitamente já te foi dado. E quem poderá impedir o que Deus te deu? Amém. Amém? É muito profundo o que nós estamos a falar em termos da aplicação desses princípios. Então, nós temos o Espírito... É que nós falamos aqui de uma forma, uau, glória a Deus, mas a aplicação disso. Porque essas conversas de bar, as conversas nos corredores, às vezes nos serviços, não, olha, estão a vetar isso porque sabem que tu podes e que não querem. Quem poderá intentar acusação contra o eleito e o escolhido de Deus? Aleluia. Às vezes você se coloca numa posição de alguém que esqueceu. Mas você vai na conversa daqueles que não conhecem Deus. Então, se não conhece o Deus que tu serves, olha, tens de ter cuidado. Essas pessoas estão a tramar contra ti. Então, Geazi veio dizer isso a Eliseu. E ele disse, Senhor, lhe abre os olhos. Então, a próxima vez que alguém te encontrar no corredor do teu serviço e dizer, olha, vê um documento que está a te roubar as tuas coisas. Deus lhe abre os olhos. Amém. Não é? E livra a tua alma dessa cilada. Porque você chega, pastor, me revelaram no trabalho que alguma coisa contra mim. Quem te revelou? Quem te revelou? É o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? Amém. Então, cuidado, porque está escrito, maldito é o homem que tem o Espírito de Deus para lhe guiar, para saber o que dele é gratuitamente dado. Maldito esse homem que aceita ser guiado pelo Espírito do mundo, que só reconhece tuas fraquezas, teus medos e te acusa. Amém. Ouça bem isso. Ouça bem isso. Não dê ouvidos a isso. E assim. Eu ontem recebi uma chamada da Guiné-Bissau. E a chamada da Guiné-Bissau era uma mensagem: por favor, coloque-me em suas orações. O que é que eu vou orar? Eu só lhe disse. Dei conta no Espírito. O meu Deus te concede a paz
e guarda a tua mente em perfeita paz. Porque Isaías 26:3 diz o quê? Que Deus guarda em perfeita paz a mente daquele que confia em Deus. Então, o espírito do mundo não confia em Deus. O espírito do mundo tem medo. Qual foi a semente de Satanás sobre Eva? A humanidade. Que Deus sabe que se comes serás. Então, o espírito do mundo vai alegar que todo mundo tem inveja de ti, todo mundo está a tentar te combater, todo mundo quer o que tu tens. É que de repente você vira estrela, todo mundo tem inveja de ti, todo mundo está a tentar para ti. O que aconteceu, meu? Ninguém pensa de si mesmo, além daquilo que é a verdade. Amém. Porque esse é o padrão do mundo. Então, renova a tua mente. Como é que você deve renovar a tua mente? Para experimentar boa Perfeito. e agradável. Vontade. E quem é a vontade de Deus? É Jesus. Então o Espírito vai te revelar Jesus. Não vai te revelar a intenção do maligno. E eu conheço. Há tempos atrás alguém me disse, não, pastor, eu tive um sonho de alguém que está planeando mal comigo. E? Não, mas é Deus que me mostrou. Deus que te mostrou. Quem vai no bruxo, o bruxo também lhe diz, olha, quem está a fazer isso contra ti é esse. Então, cuidado para você não chamar, dar credibilidade a coisas que não são de Deus e colocar Deus naquilo que é o espírito da confusão do mundo. No meio das nossas tribulações, a Bíblia diz, o povo clamou na sua angústia e Deus enviou o Filho, que é a palavra. Amém. O Espírito de Deus te revelou a palavra. No meio da tribulação, Deus não vai te dizer quem é que está a tramar, quem é que está a fazer. Pode até te dizer, mas o foco não é esse. O foco é te dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o teu escape, eu sou o teu redentor, eu sou a tua provisão. E por favor, prestem bem atenção a isso. Porque o conselho dos ímpios, os amigos de Jó, começam a falar de acordo com o espírito que está neles, o espírito do mundo. Então agora você está aqui sentado, amiga, devem estar te trair. Ei! Perdoe-me, mas é um comentário que eu acho importante, mas eu digo perdoe-me porque eu ouvi um áudio hoje de uma mãe irresponsável, porque hoje na internet tudo vale para ter um like, e uma mãe que pôs um áudio sobre em que ela conversava com o filho. E ela disse, mamãe, a namorada do papá, o pai tem namorada? Sim, tem. Como é que se chama? A tia fulana, mas tu conheces? É, conheço. Ele lhe pediu em casamento, mamãe. Filho, ele lhe pediu em casamento. A Bíblia sempre disse que a criança é insensata, mas você diz que a criança não mente. Vai, estraga a tua vida. Estraga a tua vida por causa do espírito do mundo. Eu tive um sonho contigo. A Bíblia diz, Eclesiastes, posso? Amém. Eclesiastes. E eu acredito em sonhos e visões. Amém? Eu acredito em sonhos e visões. Deixa eu só te ajudar a ter paz na tua casa essa noite, é? Quando chegar em casa hoje à noite. Aleluia! Aleluia! Amém. Declaramos paz. Onde tem sido feito guerra sem cessar. Amém. Eclesiastes capítulo 6, veja o que está escrito. Não consintas que a tua boca te faça pecar. Depois diz, olha, na multidão de sonhos, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu tema a Deus. Eclesiastes 5, verso 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim, nas muitas palavras, tu teme a Deus. Às vezes há mulheres que o marido dela não pode lhe fazer um silêncio. O silêncio, às vezes, queria lhe fazer uma surpresa. Estamos escondendo alguma coisa não está bem aqui em casa. Meu Deus, Senhor. Irmã, ora só comigo, faz favor. Aqui em casa o diabo está a se manifestar. Eu que, irmã? Não, aqui o homem ficou em silêncio. Quem se preocupa comunica, irmã. Amigo de Jó. Mas não é assim? É assim mesmo. Essas conversas do salão, mano, evita. Em nome de Jesus. Você é de santos, porque eu sou santo. E é aqui onde a tua fé é roubada. Amém?
É aqui onde a tua fé é assaltada e você não se apercebe. Você diz, não, minha amiga não ia me mentir. Oh, irmão. Irmão. A Bíblia até diz que o amor encobre as transgressões. Eu não vou comunicar a Luda algo que vai lhe magoar. Vou proteger a Luda. Amém. Amém? Amém. Partilhar algo convosco. Uns anos atrás eu trabalhava na igreja. E eu, abrindo o correio dos trabalhadores, na minha secção, encontrei 2 revistas pornográficas. Algo grave. Algo ilícito. Numa visão, eu vi um homem tirar a aliança e dizer, ou declarar-se que não era casado. Então uma jovem passou a mão sobre a mão dele. Eu cheguei nesse dia atrasado. Às vezes pensas que estás atrasado, né? Mas era o Senhor a falar comigo. Fui ter com ele e disse, tudo bem. Assim que eu entrei, ele estava lá. Sabes, interessante, hoje atrasei. Mas agora olhando para ti, lembrei-me que Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu falei com, o Senhor me mostrou a fazeres isso exatamente nesse lugar. E ele olhou para mim e disse, meu Deus, eu acabei de fazer isso. Eu acabei de fazer isso. Se vocês entenderem o que eu estou a falar, são mais de 20 anos. Eu nunca abri a minha boca. Encontrei, como disse, 2 revistas pornográficas no correio desse homem. Eu peguei e deitei. Mas por uma questão de prestação de contas, chamei o líder do departamento e disse, aconteceu isso. E ele me perguntou, Mauro, o que é que fizeste? Disse, eu deitei fora. Disse, fizeste bem. Nunca abordei o irmão de que eu encontrei a vergonha dele. Não sei se foi hoje ou no programa passado, anterior, em que eu mencionei a questão do fuxico gospel. Ainda hoje, não é? Veja isso. Hoje fala-se de polêmica sobre a vida do irmão, a vida da irmã, a vida do pastor. Não, isso não é o Espírito de Deus. Isso é o Espírito do mundo. Eu honro os trabalhadores com quem nós trabalhamos. Eu sei o que custa trabalhar e servir no Senhor. Eu sei o que não é só ligar luzes, câmara e ação. Existe uma componente espiritual no meio disso tudo. Existe uma oposição espiritual para eles estarem a trabalhar. Eu toco guitarra. Eu sei o que custa ter a pele dos dedos a cravar no metal que corta o teu dedo. Ao ponto de criar calos. Custa, dói. É pesado. Às vezes as pessoas trabalham horas. Às vezes trabalham debaixo de lutas, de desânimos. Às vezes trabalham da agressividade, violências que Satanás faz contra a alma deles. Mas eles estão lá. Às vezes mesmo até falhando. A única coisa que só não devem fazer é não deixar de ouvir. Mas eu honro pessoas que trabalham, porque eu trabalhando sei quais são as lutas. E por isso que importa que nós sejamos experimentados para compreender os outros, para não chegarmos como os amigos de Jó, que é isso, por aquilo. Não, a gente sabe. Por quê? Porque a gente também esteve lá e a gente sabe quais são as lutas. Muitas das vezes, para nós trabalharmos nas coisas de Deus, o desânimo, nós nem damos conta que estamos a ser bombardeados com desânimo. Muitas das vezes nós nem olhamos sequer dar conta que o nosso rosto reflete a tristeza. Nós não damos conta sequer que estávamos debaixo de ataques. Leva alguém no espírito a olhar e dar conta. Venha aqui, meu irmão. O que é que se passa, minha amiga? Leva alguém no espírito que se preocupa com a tua alma, dando ouvidos ao Senhor. Isaías 50, verso 4. Senão, você se tornará o quarto amigo de Jó e acusador dos irmãos e sufocando pessoas às vezes. Sim, muitas das vezes há coisas erradas, muitas das vezes há coisas realmente espírito de erro ou rebelião, mas é necessário termos compaixão, amém? É necessário entendermos, e como tu disseste, Ludo, se eles tivessem tido cautela e atentando para o espírito do legislador, vamos assim dizer, eles teriam tido, já reparaste que eles nem deram conta que Jó estava ferido na alma, estava ferido na pele, estava ferido na memória. Ele disse, o que eu temia me sobreveio. Isso é o que eu mais receava, aconteceu. E a mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Na realidade, ela não, na tradução original, ela não disse amaldiçoa teu Deus e morre. Só que os homens temendo, os judeus, temendo tanto a Deus, não tinham a liberdade de colocar maldição ao lado do nome de Deus. No original está escrito abençoa o teu Deus, mas no tom sarcástico. O teu Deus que permitiu isso, abençoa ele e morre. Né? Ou seja, continua a adorar aquele que te abandonou. Era o que ela estava a dizer. No original não está escrito nesse sentido, amaldiçoa o teu Deus e morre. Nós, na tradução em português, é que colocamos assim. Mas era a consciência que os judeus tinham de que eles não mencionavam o nome de Deus em vão. Okay? Muito interessante esses pontos aqui. Agora, a consciência que às vezes alguém está a lutar ou está a passar por uma luta e a gente vem, mas meu Deus, essa irmã... Eu gostaria só de terminar nesse ponto. Houve uma vez uma jovem na igreja em que eu olhei e eu realmente detestava a maneira como ela indecentemente se vestia. Mas por sabedoria, a prática do amor te leva à sabedoria. Eu chamei a pastora Maura e disse, ela está se a vestir muito indecente, por favor vai ter com ela. Mas, sem ser, conversa com ela. Era uma nova, uma membro recém, estava no nosso meio há pouco tempo, tinha aceito Jesus há pouco tempo. E ela disse à pastora que ela não tinha mais nada para vestir, que aquilo eram as vestes que ela usava no mundo e que pedia perdão porque ela não queria trazer assim, trazer isso para a igreja, porém, entre ela ir para a igreja ou ficar em casa, ela preferia não perder a palavra. Às vezes, atropelamos boas pessoas por não termos compaixão. Não sabemos o que está a custar a obediência dela. Amém? Amém. E então, veio uma palavra de graça sobre ela. Deus proverá. Apareceu alguém, lhe patrocinou uma viagem, foi e lhe ofereceu os custos todos e mudou o vestuário dela todo, o guarda-fato dela todo. Agora aí está o poder da compaixão ou do amor. Em vez de partir para o juízo, o Senhor queira talvez te usar para liberar uma palavra que abre portas que essa pessoa não tinha ainda força para abrir. Por isso é que nós estamos aqui, para destruir as obras do maligno, não destruir almas. Amém? Mas para edificá-las na fé em Deus. Glória a Deus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, Pastor Mauro. Verdadeiramente que possamos meditar nas coisas do alto e naquilo que o Senhor diz sobre nós, silenciando todas as circunstâncias e tudo aquilo que se levanta contrário à palavra dele. Seja participante, não perca amanhã às 15 horas. Muito obrigada. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele toda a glória, a Ele a glória.